Bem, vocês já se conheceram pelo Telegram, né, gente? Mas tá aí, né? Edu, Tadeu. Prazer. Agora tem Tadeu eu rosto. já vi em evento de agilidade, pô. Já se cruzou e tal, né? Quando tava ali sem a foto também, não imaginava quem era. Agora você vai situando as coisas aqui, né? Então, prazer em reencontrá-lo aí. Prazer. Espero que depois de algum tempo, pessoalmente, aí, pra te dar um abraço, trocar mais ideias aí de forma presencial, né? O remoto é bom, mas com um abraço fica melhor, né? Fica. Não, eu consegui uma das pessoas que vai palestrar tinha comprado ingresso no Early Bird e ela falou assim, você não quer o meu aqui? Óbvio que eu quero, e veio disso aí logo. Sim, por favor. No Agile Brasil? No Agile Brasil, então se estiver por lá, a gente se tromba lá. Tu vai, Tadeu? Eu tô meio recluso, né? Desde a minha... Eu teria um sabático, né? E aí, na verdade, foi um meio sabático, porque era um ano, aí eu passei 6 meses, e a K21 Educação disse, tira o AKT e vem ficar na parte da educação, né, e tal, né? E aí eu reduzi para 6 meses, assim, e tal, né? E desde então, eu participei mais de eventos que eu fui convidado. Então, já o Agilidade Recife aqui eu fui convidado. Aí tem uma palestra bem legal, o Lula tava lá, o Lula abriu amanhã, eu fechei amanhã, já que o Edu conhece o Lula também, né? Sim. E eu fechei amanhã, tá? Foi muito bacana, revê-lo, assim, dar um abraço, né? E fui pro Scrum Day agora porque a organização me chamou para fazer uma mentoria sobre gestão lá, porque o Jürgen tava aqui, né? Ele foi o keynote. E eu traduzi um dos livros dele, né? Ajudei a tradução, né? Acho que são 12 capítulos, eu traduzi 5, 6, uma coisa assim, né? E aí o pessoal disse, vai ter uma tarde de autógrafo, vem também e tal, para as pessoas que produziram o livro estar junto e tal, né? Então fui mais por isso, né? Eu não tô investindo muito, mas ano que vem eu quero voltar a palestrar, vai ter o Agile in the Jungle agora também em novembro, né? Me convidaram para ter liderança, provavelmente eu vou estar lá. E aí eu tô me reintegrando aos poucos aí, né? No meio de comunidade. Tem os Flight Clubs da vida que a gente aqui em Recife organiza muito forte, e eu participo em outros lugares também, né? Mas o evento mesmo, o Agile Brasil é um evento que eu curto muito, já palestrei lá. Inclusive com minha esposa, foi a Marcela e a André. A gente fez uma palestra juntos, assim, né? Foi bem bacana. E eu quero voltar, né? Mas pra quem mora aqui, é tudo muito longe, né? Porque é hospedagem, é passagem, é o valor, é o ingresso, né? Que é um investimento, mas não é tão barato, mas é um investimento, não é um custo, porque tem muito conhecimento ali, né? Mas eu pretendo no próximo ano ser mais ativo, assim. Então, vamos voltar. É isso. Também tava nessa vibe aí também de dar um pause e aí voltando agora também pra alguns eventos. Eu também concordo com você. Assim, eu fui no Scrum Hill, cara, e aí tava num mini sabático também, cuidando do João aqui nesses últimos... Ele fez um ano semana passada. Parabéns, cara. Pô, valeu. E aí eu fiquei uns 6 meses assim e falei, cara, não quero procurar nada, só quero ficar aqui de boas. Chega disso. É bom também pra gente, né? É que eu tava conversando com a Dé aqui e tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que ele fala que nós somos a primeira geração na qual trabalhar duro não é calejar, não, né? Então, a gente precisa descansar a cabeça para cognitivamente poder produzir coisas novas, né? Sim. Então, é sobre isso. A gente precisa dessa pausa também, é essencial. É um investimento pra gente, né? Nossa, Sim. total. E o Gathering foi uma decisão difícil pra mim, porque eu queria ir pro Gathering, né? Eu ia pela K21. Desse ano, você tá falando? Foi desse ano. Só que na semana posterior, o David Anderson estava no Brasil e ele estava implementando um novo treinamento que a gente vai dar, que é de Kanban, liderança e Kanban, né? E aí eu tinha a escolha, ou eu viajo 2 semanas e, como eu viajei quase 5 anos pela K21 toda semana, eu tô ainda desintoxicando de tanta viagem e trabalho, né? Ou eu ia para um dos dois, né? E eu escolhi para estar com o David Anderson porque é um treinamento novo que a gente vai ministrar e tal, né? Mas próximo ano eu quero estar no Gathering também. Importante contextualizar. Lula não é o presidente. Lula é nosso querido ex-K20 único, né? Hoje ele é CTO de uma empresa, amigo nosso, crush da comunidade. Beijo, Lula, se estiver ouvindo, a gente te ama. Sim. Olha aí, até coraçãozinho e tal, né? Lula é super querido, né? Onde vai... O coração você não viu, mas tem um coração aqui pra você. É isso. Fiz questão de falar porque foi duplo, vou até falar pra ele entender ali que teve coração duplo aqui, né? Então... Presta atenção, cara. Que é isso? Saudades. Tomei café com ele aqui no Sesc, aqui do Belenzinho. Aí a gente trocou ideia da vida. Muito bom falar com o Lula, né? Então, é parte do roteiro dele, né? Que uma das últimas vezes que eu fui pra São Paulo, vamos jantar? Vamos aonde? Não, vamos no Sesc, né? E aí a gente foi no Sesc tomar um café lá. É isso. Muito bom, tal. Dá pra um ambiente bacana, tal. Fica aí, Lula. Me convida da próxima vez, viu? Para de me excluir. Obrigada. Toma essa aí, né? Sejam
Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante presente aqui no Love the Problem e nas últimas semanas ficou mais relevante ainda, mais comentado ainda, que é sobre produtividade. Então, vamos falar, né? O que é essa tal dessa produtividade? É possível medir? Faz sentido medir a nível indivíduo, time, organizacional? E estamos aqui com convidados maravilhosos, especialistas no assunto, queridos. Vou chamar vocês primeiro para vocês se apresentarem, né? Para quem não conhece vocês, por favor, quem é Edu? Edu Matos. Boa. Você até me perguntou antes, eu falei, cara, faz tempo que eu não escrevo quem sou eu, né? Mas vou começar com a pessoa física, né? Eu sou o Edu, moro em São Paulo, sou casado, tenho 2 crianças, o João e a Maria, né? O nome não é à toa, Maria e João e Maria. Eu trabalho com tecnologia já fazem vai chegar aos 20 anos ano que vem, cara. E é triste, né? A gente vai ficando velho, né? E a gente começa a falar. Experiente, velho não, experiente. Boa, é isso, né? Exato. Hoje eu faço, nos últimos 7, 8 anos eu faço gestão de times de tecnologia e tô nessa jornada aí, né, de cada vez mais pensar em gestão desacoplado de papel. Quem sabe no futuro a gente não tenha mais esse papel aí de managers, né, um dia. Então eu tô me atualizando aí com esse novo jeito de trabalho, o futuro do trabalho aí que talvez surpreenda a gente. Mas minha jornada tem sido essa, assim, de empoderar os times a ponto de não precisar aí da minha figura, de ser dispensável. Você já ouviu esse papo muitas vezes, né, como agilista, né, de ser dispensável, agilista, ser dispensável. Eu também tenho essa visão de gestão. Eu tô trabalhando hoje no iFood, mas já trabalhei já em algumas startups, Nubank, Get Ninjas, Creditas, Willbank, enfim, já trabalhei com umas empresas aí. Mas, além disso, também tem um canal no YouTube lá, me sigam lá no PeopleTech, @PeopleTech. Ainda não tenho meu arroba, porque não tenho muitos inscritos, então, por favor, ajuda a gente aí a chegar lá. E eu falo sobre um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Sobre a relação entre pessoas e tecnologia, como que isso funciona, o trabalho do conhecimento, produtividade, dá pra medir ou não dá, enfim, eu falo um pouquinho sobre esses assuntos lá, então me sigam por lá. Muito bom, já amei, já era fã, fiquei ainda mais. Agora eu vou chamar o nosso querido Tadeu Marinho. Se apresenta, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tadeu Marinho, eu sou casado com a Marcele, que a Dea já conhece aqui, né, de bastidores aqui também, na K21, WBrain, Nowhere, né? Sou Pio. O que é o Pio? É o pai Pio, né? Que aqui em casa a gente tem o dia dos pais, né? Que é quando o neto, né? O meu filho comemora com o pai dele. É até estranho falar isso, né? E aqui tem o dia do Pio, que é o pai Pio, que sou eu, né? Então, um domingo depois do dia dos pais, tem o dia do Pio, né? Então, tem o netão também aqui, que já vai virar meu parceiro de vôlei de praia. Adoro jogar vôlei, desde criança eu jogo vôlei. Minha vida foi toda baseada em esportes, assim, né? E aí, é até legal, porque bate muito com o papo aqui sobre rendimento, sobre produtividade, sabe? Vai. E o Neto tá iniciando nesse mundo aí também, né? Desde criança também pratico artes marciais, então hoje eu sou quarto dan, né? 4º nível de faixa preta de Aikido. Tenho um dojo aqui em Recife, então, Edu, André, quando vier aqui em Recife, vem jogar um vôlei na praia, tomar um caldinho, vem conhecer meu dojo, vem conversar sobre produtividade, gestão, como o Edu tava falando aí, né? Presencialmente aqui, pessoalmente, pra rolar aquele abraço, né? Boa. No mais, Edu, vou entregar minha idade também, cara, porque eu comecei a trabalhar, né, com produtos digitais em 99. E sempre que eu vou dar um treinamento, ou tô numa consultoria, eu falo que essa data não é pra dizer que eu sou melhor que ninguém. Só é pra dizer que eu passei por várias situações, né, naquela tentativa de encaixe, né, do trabalho fabril e linear, no nosso trabalho, nosso dia a dia, que é um pouco diferente. Não, um pouco não é muito diferente, né, mas tem aquela tentativa de querer pegar aqueles modelos mais antigos e querer aplicar até hoje no nosso trabalho, né. Então, tem vários traumas, né, vários aprendizados, e passei por vários, e comecei codando, passei por diversas empresas ali de desenvolvimento de software, gradativamente fui virando liderança, referência em codificação, cuidando de times, cuidando do desenvolvimento de pessoas, gradativamente fui me tornando gestor, mas sou muito da linha que o Edu tá trazendo aqui, né, que a gestão, como o Jürgen Apelo fala, do management
Manage 3.0, eu sou trainer da K21 Educação de Manage 3.0, né? A gestão é importante demais para ser deixada apenas para os gestores, né? Que a gestão não deve existir, né? Mas que tal ser compartilhada, colaborativa e aí por diante, né? E desde 2017... eu estou aqui na K21 Nowhere, né, com consultorias, treinamentos, hoje mais focado na parte de educação, mas sempre com esse link, porque é muito bacana, né, Dea? Porque a Nowhere traz muito da vivência prática pra gente aqui, porque a gente aplica tudo que a gente está aprendendo, né? E a K21 nutre com informações, com, né, conteúdos ali, a consultoria, para que a gente possa, né, ter esses dois mundos aqui, né, o conhecimento aplicado, né? Então, desde 2017 estou aqui, vai fazer alguns aninhos, vou perder as contas já, né? Mas, basicamente, o Tadeu é essa pessoa que ainda está quebrando a cabeça, descobrindo como ser um melhor trabalhador do conhecimento, como gerir, se é que a gente pode gerir trabalhadores do conhecimento, ou a gente vai gerir o sistema, é outro papo aqui para a gente trazer, né? Mas acho que é isso aí. Qualquer dúvida, Sérgio, entre em contato comigo e com o Edu, que a gente vai conversando um pouco mais nos bastidores aí, né, Edu? É isso, bora. Ah, que gostosa essa apresentação. Eu queria ficar uns 30 minutos aqui só conversando da vida com vocês. Que gostoso ouvir a apresentação de vocês. Tem conversa, hein, se deixar, né? A gente vai longe. É, meu Deus do céu. Mas vamos começar aqui sobre o assunto, produtividade, né? Primeiro, eu vou pedir para vocês contextualizarem. O que é essa tal dessa produtividade? Eu acho que a gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores, né, Edu? E produtividade é um termo muito relativo, né? Porque, apesar de, às vezes, a natureza do trabalho do conhecimento é igual, mas o contexto é diferente. Então, produtividade para uma organização pode ser diferente do que é produtividade para outra, né? Mas eu acho que é importante a gente desmistificar o que é produtividade para que a gente possa ir em busca dela de alguma forma, né? Então, temos algumas crenças e descrenças, né? Mas para mim, Edu, quando a gente vai falar sobre produtividade para mim é entregar resultado, mas que esse resultado venha através de atenção criativa, né? O que é essa atenção criativa? O que o Peter Senge fala que é a diferença do meu mundo atual para o meu mundo futuro, né? Essa visão de futuro. E o que é que eu vou fazer para chegar nela, né? Mas eu não vejo produtividade só como entregar tarefas, ou como a gente está falando, né? Nosso trabalho hoje não é sobre calejar as mãos, né? O Peter Drucker fala muito sobre isso, né? Nós somos a primeira ou segunda geração aí, e trabalhar duro não é calejar a mão, é ter carga cognitiva para fazer as coisas, né? Então, na minha opinião, é como é que a gente traz resultados de uma forma sustentável, evoluindo as pessoas, respeitando o ritmo das pessoas, né? Para que dessa forma a gente possa continuar existindo como organização, para que se nossa cultura é boa, ela continue existindo, né? Para que a gente possa se desenvolver, né? Mas de uma forma mais contínua e menos, poxa, eu entreguei isso aqui, mas, né, quebrei alguma coisa aqui, ou derramei sangue aqui, derramei sangue ali. Não é sobre isso. Muito bom. Cara, eu acho que é difícil acrescentar alguma coisa. Você fez uma muito boa, assim, do assunto. Talvez uma coisa que dá pra gente falar e focar aqui, que é o que você comentou, né? O trabalho do conhecimento, né, cara? Como que a gente mede, né, um trabalho que é criativo? E aí muita gente questiona essa questão esse ponto, né, do trabalho de desenvolvimento de software em si, ser um trabalho de criatividade ou não. E você vê esse movimento agora do mercado de falar de inteligência artificial para criar soluções e tudo mais. Eu acho que é uma tendência, e aí talvez seja isso o nosso mundo atual, assim, que é cada vez mais a gente robotizar as coisas mesmo, né? A gente ir para uma busca de eficiência acima de qualquer coisa, né? Acho que tem um pano de fundo para toda essa discussão de produtividade atual, né? Acho que não dá para escapar disso. E aí quando a gente vai para um trabalho do conhecimento, né? E aí eu gosto de usar umas analogias que são muito distantes, assim, só pra ter um efeito comparativo, né? Por exemplo, imagina se a gente estivesse cobrando produtividade de um Michelangelo, sabe? Nas suas obras, sabe? Como é que eu mensuro a quantidade de obras por semestre, sabe? É difícil, inclusive tem várias histórias de que ele atrasava obras, assim, absurdamente, aí tinha uns reis lá que ficavam putos, enfim, tem toda uma história ali, mas como é que a criatividade é ativada, né, e aí talvez esse seja o segredo da nossa discussão, né, como é que a gente faz com que a criatividade ela floresça
para que a gente seja produtivo da forma como você falou, né? De a gente conseguir entregar coisas que são esperadas, né? Então a gente tá num mundo onde se espera resultado, se espera o dinheiro, se espera o lucro, eficiência, que é uma coisa que é mensurável, né? Em termos de números, versus um conhecimento que é algo que é intangível, é volátil, é ambíguo, é incerto. Em alguns casos, você não consegue, por exemplo, dizer que um time super sênior, que aí vem aquela conversa do 10x engineer, que você, esses engenheiros que são 10 vezes mais produtivos. Se você pegar essa galera e colocar em contextos diferentes, você vai entender que elas precisam de um tempo pra entender o negócio, entender o que elas estão resolvendo, Enfim, tem uma série de coisas que a gente ainda volta na comparação com o movimento industrial lá do século passado, sabe? Do tipo, vamos produzir mais, colocando mais gente, melhorando aqui, ali, a máquina, e não falando sobre a gente diminuir, por exemplo, o que você já citou aí de carga cognitiva, às vezes até perguntando para as pessoas como elas estão sentindo ao trabalhar, sabe? Uma coisa simples de fazer antes de ir para métrica. Então, enfim, dá pra gente entrar em vários assuntos aqui, mas pra mim a produtividade do trabalho do conhecimento é o que você falou, assim, como a gente consegue dar meios pro trabalho criativo fluir melhor. Talvez eu pudesse resumir, assim, se eu tivesse uma síntese do que é produtividade com um trabalho de conhecimento, sabe? Meu Deus, eu quero muito rebater. Eu fiquei pensando muito nessa última pergunta. Eu quero muito que você responda essa última pergunta. Como é que eu habilito, então, essa criatividade, essa produtividade? Conta pra mim. Boa. Tem esse é legal, assim. Tem um estudo que saiu recentemente, né, de experiência ao desenvolver. Que eu acho que esse é o ponto que eu tenho batido mais na tecla, assim, né? Quanto que é fácil desenvolver as coisas, ou quantos níveis de impedimento quem é desenvolvedor ou desenvolvedora de software tem ao fazer o trabalho. Porque, assim, no fundo, se eu tiver ferramentas, se eu tiver um contexto do que eu tô fazendo... Tem até uma frase lá do Alberto Brandolin, que é um cara que criou uma técnica de mapeamento de domínio que chama Event Storming, que eu acho que até, não sei se vocês já falaram aqui na K21, mas enfim, no Love the Problem. Mas eu acho que essa frase dele me pega assim bastante, que não é o conhecimento do business expert, a pessoa que tem conhecimento do negócio, que vai à produção, é o que as pessoas desenvolvedoras entenderam do negócio. Então, assim, acho que esse é o segredo, assim, como é que a gente coloca o contexto de negócio no dia a dia de quem desenvolve, como é que a gente tira os impedimentos na hora de desenvolver o software, de entregar o software, né, de ter uma velocidade de entrega que não dependa, sabe, dessas ferramentas, assim, de atrapalhar, e como que as pessoas estão sentindo. Lá no Extreme Programming, a gente falava de ritmo sustentável, cara. 20 anos atrás a gente tá falando, né, de XP, de ritmo sustentável, porque, de novo, no começo da conversa a gente falou, não é a mão, né, o Tadeu deu um exemplo muito bom, essa frase é muito boa mesmo, né, a gente não caleja a mão, a gente caleja o cérebro, cara. A gente, assim, tem uma hora que não sai nada, sabe? Eu escrevo bastante. E tem semanas que eu vou escrever e falo, cara, não sei o que escrever, assim, eu não sei o que eu vou gravar, não sei se a ideia passa por isso aí no Love the Problem. O que a gente vai falar? Que assunto que a gente vai falar essa semana? Então, assim... Então, é difícil a gente querer colocar uma métrica em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem como melhorar o ambiente para favorecer essa produtividade que a gente espera, esse nível de entrega que a gente espera, né? Acho que, complementando o Edu, né, é muito da desmistificação mesmo, né? Porque se a gente for para o modelo, voltando um pouco no tempo, né, do século XX ali, produtividade era fazer alguma coisa mais rápido, que foi o que o Edu falou aqui de uma forma sensacional, que é sobre eficiência operacional. É o que aqui na K21 a gente fala que é o domínio organizacional, né? Como é que cada vez eu faço melhor as coisas que eu faço e tal, e aí vai, né? Mas como métricas moldam comportamentos, se eu meço só a velocidade, né, eu posso terminar entregando muito rápido alguma coisa que ninguém precisa. Então, né, a única certeza que eu tenho agora é que não é medir só isso, eu tenho que medir também o domínio de negócio, que são os 4 domínios que a K21 traz muito forte aqui, né, no dia a dia, e a Nauer traz muito forte também no dia a dia, né? Então eu preciso falar um pouco mais sobre eficácia, e eu gosto muito de falar dessa balança, eficiência e eficácia da efetividade ali, né? Mas também não adianta eu fazer as coisas muito rápido, resolver o problema do Edu e da Andrea, mas dentro da minha organização a cultura tá péssima, né? As pessoas estão trabalhando todo dia, tá sem um ritmo sustentável, né? Que o Edu falou aí, que o Extreme Programming fala disso já há muito tempo, né? E por último também, a gente não encontra um ritmo sustentável, né, que é o domínio cultural que a gente chama aqui, né? A gente não encontra isso se também a gente não olha para as coisas que a gente faz, para o techniquez que a gente faz,
e a gente não executa com qualidade, que é o domínio técnico, né? Então, a única certeza que eu tenho hoje, né, sobre medir produtividade é que não pode ser só uma métrica. Eu tenho que ter um conjunto de métricas que vão me dar alguma coisa que faça sentido se eu entendo o que é produtividade, porque talvez se eu não entendo, a gente vai medir qualquer coisa, né? E a gente vai para aquele cenário ali da Alice no País das Maravilhas, né? Que tem vários lugares aqui, a Alice fala, gatinho, né? Pra onde é que eu vou? Aí o gatinho fala, pra onde você quer ir? Aí, poxa, não sei. Mas se você não sabe pra qualquer caminho serve. Pega qualquer caminho aí, vai lá, vai rápido. Mas como o Peter Drucker fala, né, não adianta acelerar muito rápido na estrada que não te leva para o canto que você precisa ir, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas essa mescla pode ser muito interessante. E aí, eu acho que tem uma grande armadilha, porque a grande influência do século passado era o criar fórmulas mágicas, né? Criar um roteiro, criar alguma coisa para que eu possa reproduzir. E a gente tem uma tendência de com métricas ser a mesma coisa. Se as métricas do Edu ali estão boas, né, para a organização deles faz sentido, eu vou copiar aquele set de métricas, vou aplicar aqui na minha organização também que vai dar certo. E a gente sabe que não é isso, porque não existe fórmula mágica, né? Faz sentido, Andréa? Faz sentido, Edu? Faz muito sentido, meninos. E eu quero muito aprofundar nessa questão de o que faz sentido medir e como medir. Mas antes, eu queria dar um passinho para trás de que a gente conseguisse dar clareza para as pessoas aqui do por que é importante medir. Né? Qual que é a motivação que está por trás da organização, das pessoas gestoras, dos líderes, dessa necessidade de medir produtividade? Qual que é o benefício? Por que é importante? É difícil eu responder. De novo, acho que o Tadeu até falou... O Edu deu uma respirada agora que chega a olhar assim, porra, agora eu vi o negócio aí. Agora vem, né? Agora vem, assim. Mas assim, o Tadeu deu um caminho aí que eu acho que pra mim faz sentido, né? Ele é contextual, né? Porque pode ser que pra uma empresa que tá se provando ainda, tipo, provando o mercado, se descobrindo, não é interessante você ser o extremo da qualidade, sabe? Você ter um nível operacional de excelência. Então, assim, talvez experimentar muitas coisas e rápido é muito mais produtivo para essa empresa, em termos de ter algum retorno, seja ele de lucro ou de aumento de usuários, enfim, de adoção. Mas pode ser que para uma empresa que já está consolidada, que tem um serviço funcionando ali, produtividade seja a gente conseguir entregar as coisas certas, sabe? Já é um caminho um pouco mais... Eu não tenho mais essa coisa de ficar experimentando, então essa velocidade de entrega talvez não seja tão importante mais. E aí que tá, né? O ato de se sentir produtivo talvez é a chave pra gente descobrir aqui as métricas. Porque, assim, o que é ser produtivo? Pra mim, assim, eu como desenvolvedor, há alguns anos aqui, quando eu começo o meu dia, né? Tipo, hoje não mais como gestor, mas quando eu tava no papel de desenvolvedor, ser produtivo cara, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o trabalho que eu preciso fazer, né? Eu tenho as informações necessárias, ou pelo menos eu sei com quem falar. As ferramentas não estão me impedindo, ou seja, eu consigo fazer deployment, eu consigo rodar minha suite de testes, eu consigo acompanhar, por exemplo, um dashboard de métricas depois que eu subi uma release. Eu tenho tudo isso na minha mão. Eu tenho um ambiente de testes que eu consigo simular coisas antes de subir produção. Enfim, eu tenho uma série de ferramentas que vão me ajudar. Eu tenho domínio técnico, igual o Tadeu falou, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho competência necessária pra fazer aquilo. Então esse conjunto de coisas me diz que eu vou conseguir fazer essa parada, sabe? Não é uma questão de tempo pra mim, entende? É uma questão, assim, de o que tá me impedindo de progredir. Acho que esse é o grande lance da produtividade. E aí, tentando traduzir isso para um ambiente de desenvolvimento de produto, de software, eu fico imaginando essa coisa mais... Duro ficar falando sistêmico, porque tá virando... Tudo vira sistêmico, né? Mas, assim, é quase que ambiental, assim, de um time, assim. É uma questão do ambiente onde eu estou contextualizado. Tem um paper da galera de uma empresa chamada Devex, que eles estão falando muito sobre isso, é chamar a Binoda, o CEO e tal. E aí eles estão indo a fundo, assim, nessa discussão de produtividade. E eles soltaram um paper falando de 3 grandes blocos, assim, ou temas que a gente devia explorar para falar de produtividade. Então, o primeiro é carga cognitiva, que a gente já falou no começo, ou seja, quantidade de coisas que eu tenho que entender do negócio para fazer o meu trabalho. Então, em tese, quanto mais coisas eu tenho que saber, menos produtivo talvez eu seja, porque eu preciso lembrar de detalhes, saber de fluxos, sabe, tá na minha mente, assim, o trabalho para ser feito. O outro ponto que eles citaram é o loop de feedback, ou seja, o feedback
do software que eu tô produzindo ser rápido. Então é aquela coisa da ferramenta que eu comentei. Tem ferramentas ali disponíveis para fazer uns testes, não tá nada me impedindo, né? E o terceiro item é o flow state, que é o estado de flow, né? O quanto que eu consigo, no meu dia a dia, parar e falar assim, beleza, eu vou focar no que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, esses 3 pilares... E aí no artigo eles destrincham até métricas que a gente pode usar dentro desses 3 pilares, assim, que fazem sentido pro contexto de experiência de desenvolvimento, que pra mim é super atrelado ao conceito aí de produtividade, né? É ter um ambiente propício pro trabalho ser feito sem impedimentos, talvez, assim, uma frase, assim, de parede, assim, que a gente pudesse usar, né? Tem uma coisa que eu acho bacana, eu esqueci qual foi o pensador, desculpa pessoal, eu sou muito bom de referência, mas agora, tá, não vem na cabeça, eu acho que foi o próprio Jürgen Apel, ele fala que toda organização, ela é iniciada com uma única certeza, que um dia ela vai morrer, né, e a gente precisa fazer com que essa durabilidade, né, ou que essa organização, ela esteja viva por muito tempo. Como a organização ela é uma composição de cultura e valores, né, o que é que eu penso? Eu vou medir para que eu possa colocar esses valores em prática. Porque como, né, métricas moldam comportamento, se eu meço as coisas erradas, os valores que eu não acredito podem vir à tona. Então, falando em um termo mais organizacional, já que o Léo já trouxe muito bem o nível mais técnico aí da coisa, né? Eu acho que é sobre isso, né? Como é que a gente sobrevive com nossas crenças acordadas, né? E que esses valores estejam no dia a dia, né, do nosso trabalho, né? Então, medir pode ser muito bom para isso, né? O Edu falou aqui no terceiro pilar, que foi justamente o flow, né? E aí o flow, a gente tem uma medição para fazer aí, né? O próprio Mihaly, né, que eu não, até nos treinamentos que eu dou, eu falo, olha, quem souber pronunciar o sobrenome desse cara ganha 10 pontos na avaliação final, porque é mais consoante do que vogal ali, é Mihaly alguma coisa, né? Mas ele tem um estudo muito profundo sobre o flow, ele é o pai da teoria do flow, né? Ele já cita aqui 2 variáveis, que é desafio e segurança, né? Se eu tenho muito desafio e eu tenho pouca segurança constantemente, nós, a pessoa que está trabalhando naquele, o trabalhador do conhecimento, né, que está usando a carga cognitiva, a gente vai chegar no estado de travagem, não vai aprender mais nada porque é uma zona de estresse muito alta, né? E, por outro lado, se o desafio é muito baixo, né, e a segurança é muito alta, eu tenho também um estado de monotonia, né? Não consigo me desenvolver em torno daquilo. Então, esse flow que o Léo está trazendo é muito bacana porque é um estado onde eu quero chegar de melhoria contínua, né? Eu entro em um flow ali, em uma sintonia, digamos assim, com o meu trabalho no qual eu desenvolvo meus melhores recursos, e quando eu falo sobre recursos, minhas capacidades, né, para pensar melhor, trazer minha criatividade, não dá para dizer, Edu, eu preciso que você seja, né, criativo todo dia das 5 às 6. Porra, não funciona assim. Né? Então, não é sobre isso, né? E o flow consegue trazer a criatividade, impacta na motivação, né? Impacta em tudo isso, esses melhores recursos para que a gente possa entregar um melhor trabalho, não calejando a mão, mas trazendo a carga cognitiva, o nosso melhor conhecimento, ou até em flow com outras pessoas colaborando, né? Porque o exemplo do pintor que o Edu trouxe ali, poxa, o pintor já é difícil medir ele estar sozinho. Imagina quando ele está com mais gente construindo alguma coisa, porque hoje é muito difícil construir alguma coisa sozinho, né, Edu? Eu preciso de várias pessoas ali para poder chegar a algum lugar, né? Então, eu acho que a medição, ela precisa vir muito em sintonia com o que o Edu está trazendo, e um pouco disso aqui que eu estou trazendo também, um propósito muito forte, né? Por que as pessoas estão trabalhando no que estão trabalhando? Eu posso medir, as pessoas conhecem o porquê estão trabalhando naquilo, ou só estão entregando tarefa, né? Que seria o apertar parafuso, que ela não sabe nem para onde a organização quer ir, nem a visão de futuro da organização e aí por diante, né? Então, eu acho que se eu fosse falar, Edu, de uma única certeza, que eu não mediria o indivíduo. Vou ser polêmico aqui, tá? Eu não iria no indivíduo, eu iria mais em um nível mais coletivo, não é? Como é que a gente junto ali está interagindo, como é que está a nossa sanidade física e mental para entregar alguma coisa, né? Existe resultado, a gente está se desenvolvendo, né? Em termos de liderança, né? Será que eu consigo medir se a liderança está atuando de acordo com as necessidades, o nível de maturidade do time? É uma boa provocação. E muitas vezes eu quero ser, eu sou uma liderança do trabalho cognitivo, do trabalho criativo, eu vou ser estratégico. Mas meu time está num nível de maturidade que eu preciso ser mais direcionador para ele, menos inspirador. Uhum. E aí, o que é que eu faço, né? Então, a gente pode ter métrica em diversos níveis aí, né? Mesmo falando de software, né? A gente pode ir para outras dimensões ali que não seja, né, a individual. Sim. Eu vejo várias motivações por trás de querer medir, né? Mas acho que as mais comuns que eu tenho visto ultimamente é para entender isso que tu trouxe, né? O quanto eu tô indo no caminho certo, o quanto eu acredito que eu vou sobreviver, o quanto eu acho que eu tenho capacidade de me adaptar ao que tá acontecendo lá fora. E vem até por essa necessidade de segurança e adaptação.
eu preciso me movimentar. Existem uma série também de outras medições que são feitas, né? Mas eu acho que todas elas têm, no fundo, um lugar de segurança. Eu preciso sentir essa segurança e buscar alguma melhoria, alguma adaptação. E aí, vocês entraram aqui na polêmica aqui de métricas individuais, mas eu ia realmente perguntar o que faz sentido, então, medir, e o que de repente não seria tão benéfico, talvez não trouxesse tantos benefícios assim. Queria que vocês comentassem um pouco em cima disso. Em cima de indivíduos, né? Você fala assim, né? Tipo... Pode ser, num geral, vocês podem comentar coisas que vocês acreditam que faz sentido medir, mas eu tô entendendo que vocês já se posicionaram que indivíduo não. Então vocês podem comentar um pouco do porquê não, né? E o que faz sentido medir, então. Sim. Medir card de gira, não, né? Então, assim, vamos combinar aqui. Começa... Não faz sentido. Primeiro, de novo, ó, a gente vem falando alguns anos, né? Isso no mundo de agilidade, no mundo de desenvolvimento de software moderno, o quanto que algumas variáveis, elas impactam nessa segurança que você falou, né, Déia? Do time ter certeza do que tá fazendo, né? Eu tenho falado muito de sistemas sociotécnicos e como que aí sim, acho que talvez entra não teve jeito, né? Falei de sistemas aqui, né? Mas o lance dos sistemas sociotécnicos, pra mim, ele vem nesse caminho, assim. Quando a gente fala de carga cognitiva, tem muita gente que menospreza esse assunto, e aí quando a gente tem altas cargas cognitivas, assim, nos times, a gente tem o efeito de você ter que criar heróis, né? E aí, se as pessoas, elas acabam... Quem tem mais tempo de casa acaba sendo mais produtivo, talvez, né? Num termo que a gente possa falar aqui. Você gera uma instabilidade em pessoas que estão entrando, seja na área ou seja nas empresas. Então, assim, olhando todo esse contexto, cenário que é super complexo da gente começar a querer medir, né? Eu iria para um caminho, assim, a primeira coisa de tudo, assim, de todas, antes de, sabe, dar qualquer passo de métrica, é sentar com as pessoas que estão desenvolvendo e fazer algumas perguntinhas, assim, básicas, assim. Cara, como é que você tá sentindo desenvolvendo software aqui? Me fala aí, o que mais pega, assim? Qual que é a maior treta que você fala assim, cara, isso aqui me enche a paciência, eu não aguento isso aqui. Todo dia que eu vou dar um push aqui no repositório, é isso que me atrapalha. E é impressionante que às vezes a maioria dos times, ou das lideranças talvez, principalmente, né, acabam caindo nesse erro de... Peraí, deixa eu ver aqui o meu throughput, deixa eu ver o lead time, já vai pra métrica, assim. E esquece de fazer essas perguntinhas antes, assim, que é básico. Pô, e aí? Fala aí, gente, quero feedback do processo e tal. Isso pra empresas que não tem um time que é externo, que a gente tá falando hoje de times de plataforma, de engenharia, que eles cuidam dessa parte instrumental dos times, né, de deployment. Times de DevOps, na verdade, né, que cuidam dessa temática de entrega de software. Mas mesmo esses times... O propósito da existência deles é otimizar esse processo, essa experiência de desenvolver. Então, assim, pra mim, o que eu acho que a gente deveria focar, né? E aí eu tô pegando muito desse artigo que eu comentei, né? Sobre experiência de desenvolvimento. Tem algumas coisas ali que são baseadas em percepções mesmo. Não são métricas que a gente pega de número. Então, por exemplo, qual que é a sua percepção sobre o número de interrupções que a gente tem na semana? Tipo, interrupções do tipo reuniões, rituais, que às vezes a gente vai criando e não percebe que aquilo vai quebrando o nosso dia daquele estado de focos que a gente precisa, né? Então, por exemplo, como é pra você ficar dando suporte num incidente? Como é que você se sente, assim, né? Que coisas que faltam, talvez... Que incidente é um momento ideal, assim, pra gente pegar o quanto que os times estão realmente entendendo do problema, sabe? Eles sabem do domínio de negócio a ponto de, olha, isso aqui é um problema porque tá vindo de lá, essa mensagem errada, caiu numa DLQ, etc. Enfim, o lugar bom pra colher feedback é ali, talvez, nesse momento de caos, assim. Além disso, tem a percepção das pessoas da complexidade do código que elas estão lidando. Isso é importante também. Tem muita gente que fala assim, não, monolito é ruim. Mas microserviço, espaguete espalhado para tudo quanto é lado também. Então, assim, qual que é a percepção das pessoas ao trabalhar com aquele ecossistema? Então, essas métricas de percepções, né? Métricas, é foda falar de métricas de percepções, porque, na verdade, são percepções. Elas ajudam a gente também a ter... ações para poder melhorar essa efetividade nossa, né, na hora de desenvolver. Mas tem as outras que eu acho que vale a gente também explorar, sabe? Do tipo, quanto tempo demora para fazer um build da minha aplicação, né? Tipo, quanto tempo, por exemplo, fiz o meu código, tá pronto. Quanto tempo demora para chegar na mão do cliente, assim? Porque eu já vi várias empresas que às vezes demora 3 semanas para chegar um código na mão de um cliente final. Essas 3 semanas tem outros times dando push. Eu trabalhei em empresas que tinham 100 releases por dia de aplicações. Imagina você
esperar dias e dias pra subir uma aplicação, sabe? Então, assim, essa velocidade do código chegando na mão do cliente, a gente saindo, né, tipo, da nossa mão, assim, também é uma coisa que a gente devia medir, sabe? Uma última coisa aqui, pra não ficar monopolizando aqui o debate, né? Tem uma métrica que eu gosto também, que é quantas vezes a gente quanto tempo às vezes o nosso código fica parado esperando alguém revisar, se você usa code review aí na sua empresa e tal, né? Até o code review é uma prática que a gente devia questionar em alguns cenários, porque pode ser que você tem um time tão pequeno, você esperar alguém, sabe, tem 4 pessoas no seu time, aí você tem que uma quarta pessoa revisar, assim, será que você não devia estar insistindo em pair programming em vez de code review? Até questionar essas práticas mesmo. Mas quando tem esse code review, você pode olhar lá que às vezes demora 2-3 dias pra alguém aprovar um pull request, um merge request. Então, esse tipo de métrica, pra mim, é mais importante, por exemplo, do que quantos commits alguém deu, sabe? Tipo, porque, de novo, você pode fazer game com isso facilmente, como o Tadeu falou, a métrica molda comportamento. Se alguém disser aqui que, olha, pessoal, a gente vai medir commit, cara, demorou, cada linha é um commit. E aí eu vou ser o top 1 contribuidor do meu projeto open source. Inclusive rolou isso alguns anos atrás, quando o GitHub soltou uns desafios. Não sei se você pegou isso, Tadeu. Mas o GitHub falou assim, os top contribuidores de repositórios vão ganhar alguns prêmios. Cara, a galera literalmente comitava espaço. Sim, não tô brincando, assim, a galera comitava espaço, e aí o GitHub no segundo ano pegou, no primeiro eles beleza, gente, vocês querem fazer, tá aqui. No segundo ano eles já foram mais criteriosos, mas olha só, entendeu? Como molda o comportamento da galera, assim. Edu, deixa eu, só em cima do que você assim, quando o pessoal limitou os espaços, tirou a contagem de espaço, colocaram ponto e vírgula, porque ponto e vírgula não contava, não dava erro, nada, então o pessoal começa a colocar ponto e vírgula e comentar, porque você é o maior comitador, né, das contribuições, o maior contribuidor aqui. Né? É isso, cara. É isso. Então, olha só como que é. Então, vale a pena a gente insistir nessas coisas que a gente sabe que não funcionam, né? A gente sabe que... Vou dar outro exemplo rapidão aqui, mas... Teve um caso, assim, de uma empresa que estava adotando uma ferramenta de métricas em cima do GitHub e tal. E tem várias empresas que fazem isso. Eu não tô dizendo que elas estão erradas, mas eu tô dizendo que as pessoas que usam essas ferramentas deviam refletir um pouco mais sobre o uso delas e, enfim. Então, quando a gente começou a adotar, né, veio uma decisão da empresa, vamos usar tal. Vamos usar, vamos ver. Né? Beleza. Aí a gente começou a olhar e aí nas reuniões de liderança, umas pessoas falaram, tô vendo que tem uma pessoa que não comita faz uma semana. Aí eu falei, cara... Aí eu consigo imaginar uns 20 cenários onde aquela pessoa não comitou alguma coisa no código daquela semana, mas que ela esteja trabalhando. Então, assim, vai para um caminho onde a gente desconfia primeiro. Sabe? Isso que é ruim das métricas que vão medindo o trabalho como se fosse uma indústria. A gente desconfia primeiro para depois... peraí, não, essa pessoa ela passou mal no meio da semana e ficou 2 dias fora. Ela... tá fazendo pair programming, a outra pessoa tá comitando. Não, essa semana a gente fez um design sprint no time, então ela participou. Aí, sabe, eu consigo imaginar, não sei, cara, os 20 cenários aqui que eu posso chutar que essa pessoa não comitou. Então, o erro de medir dessa forma, né, tipo cards no Gira, commits e tudo mais, é que a gente desconsidera a complexidade do trabalho das pessoas, né, do desenvolvimento de software, do trabalho criativo, né. Então, é um exemplo que fica na minha cabeça sempre quando alguém fala, sabe, de vamos usar essa métrica X ou Y aqui de produtividade. Né? Acho que é muito difícil. Tá difícil complementar, hein, Edu? Mas eu acho que você traz um insight bacana aqui, é que eu sempre falo sobre as relações do século XX, eram relações de poder, né? Alguém manda, o resto obedece. E do século XXI a gente precisa de mais relação de confiança, né? A gente tem que ter cuidado com as métricas que trazem o poder. Você trouxe de uma forma muito bacana aí a auditoria, né? Por muito tempo eu fui o arquiteto de software, olha que nome bonito, né? Então eu faço toda a base, eu escrevo todo o modelo ali para que o pessoal só complemente código, né? E eu comecei a ver, poxa, minhas soluções podiam ser, né, muito mais elaboradas ou mais consistentes se as pessoas pensassem junto comigo, né? Então, se eu preciso de auditoria, significa que a relação de confiança não está montada, né? Porque eu tenho que ter o poder do conhecimento para dizer, tá bom ou tá ruim, né? Então, que tal... justamente como o Edu trouxe aqui, que tal a gente fazer um pair programming para quê? Para que eu possa formar mais pessoas. E aí a gente tem que ter cuidado com métrica tóxica, né? Como o Edu também trouxe de uma forma muito bacana aqui, não é porque eu não estou codando que eu não estou trabalhando.
Também não é porque eu estou 8 ou 16 horas na frente do computador que eu estou sendo produtivo. Então, será que as pessoas que estão preparando pessoas não precisam de métricas diferentes, né? Então, como é que a gente pode medir essas coisas aí, né? O que eu gosto muito aí, do que você trouxe, é dessa, né? Sempre que eu dou aula de liderança, eu falo muito dessas relações, né? E isso fica muito à tona. E uma segunda coisa é a desmistificação. Porque muitas vezes a gente vai codar, né? Eu lembro que lá em 2004, né, quando eu conheci o XP ali, a gente falava muito de TDD e tal, né? A primeira reação minha como programador foi dizer, porra, naquelas 4 horas que eu tinha para programar, eu ainda vou ter que testar, então já bota um limitador. Não, mas não é naquelas 4 horas. A dinâmica é diferente, então a gente precisa entender melhor o que está sendo feito. E aí, por exemplo, o que eu já passei muito ali como liderança técnica foi, poxa, teste de cobertura. Né? Qual a cobertura que a gente tem no código? As pessoas começavam a ter uma cobertura de querer 100%, mas na prática tinha 70% e não era o mais importante. Né? Então, por que é que eu tenho um teste de cobertura? Por que é que eu tenho um teste de regressão, que ele precisa ser, como o Edu falou, muito rápido, para que eu possa colocar na mão de alguém lá do outro lado de uma forma muito rápida, para que eu possa validar a hipótese, que a gente não tem certeza, né? A gente tem incerteza. Como é que eu tenho métricas na minha organização na qual elas não enfatizam o punimento ao erro? Como é que eu tenho métricas que dizem, poxa, a gente aprendeu, não trouxe o resultado que a gente queria, mas a gente aprendeu que não é por aí, a gente vai para o outro lado agora. Então, como é que eu começo a trazer essas coisas para o dia a dia para que, né, a cultura do quem manda e quem obedece não volte a acontecer nas organizações, né? E eu sinto que ainda existe essa amarra de uma forma muito forte, existe ainda o apego muito pelo... Não, eu sou a pessoa que conheço, eu não posso dizer que eu não sei, então se o Edu chega aqui para mim e diz, mas por que cobertura? Não sei, mas faz aí, não digo nem que não sei, né? Não, só faz, não precisa saber isso aí não, né? Pô, eu também não sei de muita coisa, né? Eu não tenho todas as respostas, né? Então, como é que eu incentivo mais isso dentro da organização, né? O próprio pair programming, cara, quanto que a gente tem que ficar desmistificando ainda que não, cara, você não vai perder tempo. Sabe, tipo, não, mas espera aí, eu vou colocar 2 pessoas em vez de uma só, pegando cada uma tarefa diferente. E sabe que, inclusive, eu acho que no Agile Brasil de BH, 2019, eu acho, teve a apresentação de alguns cases lá de estudo, que eu participei de um lá, que a pessoa trouxe um estudo sobre empresas que fazem pair programming, o nível de bugs, eficiência, qualidade e tal. Cara, impressionantemente, assim, você olha, é muito na cara, assim, cara, que as empresas que praticam pair programming têm um nível de excelência técnica muito maior. E aí, e até eu tava discutindo isso no time que eu tô fazendo gestão, né, porque tem umas pessoas que realmente não gostam da prática, por N motivos, né. Inclusive até no XP, acho que teve uma edição 2, eu não lembro se teve uma reedição do livro, que eles comentam algumas boas práticas do pair programming, né? E aí eu consigo pegar ali algumas coisas que a galera sente de dor mesmo, no remoto, muito tempo de tela, você não ter pausas. No presencial tinha uma questão do desconforto de ficar muito próximo, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente tem que falar e é fato. O grande ponto pra mim do pair programming, que é o que a gente tá falando aqui, que a gente ganha produtividade não mensurável, né, que é aquela coisa da percepção, é o ganho de como eu propago no meu time formas de resolver um problema com modelos mentais diferentes. Então, cada pessoa, quando tá desenvolvendo um software, ela vai começar por um caminho que ela aprendeu, ou ela foi evoluindo durante seu processo de experiência e tal, que é um modelo mental. Então, tem gente que nem você falou, tem gente que vai pro TDD, faz um teste da classe se ela existe, ou do arquivo. E aí muita gente, eu já trabalhei com uma pessoa assim, eu fiquei assim, cara, por que você testa se o arquivo existe? Cara, porque assim, primeiro, onde fica o arquivo? Qual pasta? Por que a gente tá colocando arquivo nessa pasta? Eu falei, caramba, nunca tinha pensado nisso. Então assim, o modelo mental de como a pessoa pensou no problema, pra mim, ajudou muito a eu ganhar muita experiência, que eu não consigo medir, dizer assim, agora eu sou mais produtivo. Mas no fundo, o ganho dessa competência de aprender o modelo mental que me gerou uma diversidade, assim, de como resolver problemas, é imensurável, cara, sabe? Então, tem coisas que você não vai conseguir medir no Beat. O próprio mob programming, cara, o que tem de guerra, assim, pra discutir esse assunto, mas você vai pôr 5 pessoas lá com uma tela só pra resolver. Cara, eu fiz uma experiência no passado que a gente trouxe 8 times e a gente conseguiu dos 8, 6 times conseguiram entregar coisas que estavam planejadas pra um mês, assim. Beleza, você fala assim, tá, mas você tá medindo... Não, foi eficiente. A gente sentou todo mundo que sabia resolver o problema, as pessoas certas, que tinham as informações corretas pra gente tomar decisões rápidas ali. Beleza, dá pra fazer sempre isso? Talvez não. Mas assim, comprova o ponto, sabe, de que
produtividade não é sobre quantidade de pessoas trabalhando, sobre quantidade de código sendo feito. Não, sabe? A gente precisa discutir outro paradigma mesmo, né, pro trabalho do conhecimento. E aí, Edu, você trouxe uma palavra bacana que é paradigma, né? Precisa quebrar paradigma. Exato. Porque se eu someço os tickets chegando lá no final, quer dizer que eu estou medindo quantos parafusos eu aperto. Exato. Né? Então eu volto ao paradigma antigo. Mas é legal, a gente às vezes conversa assim, parece ser uma besteira, mas como está enraizado no nosso modelo de pensamento e no modelo comportamental, né? Então, realmente, a gente chama de esteira. A gente, na economia criativa, a gente precisa pensar de uma forma diferente. Se a gente voltar para a esteira, trouxer essas mesmas nomenclaturas, só está reforçando uma coisa que existia que não pode mais existir, né? Exato. Meninos, eu tô tentando aqui empatizar ainda com essas organizações que ainda buscam essa medição do indivíduo. Tentando entender quais são os desafios que esses líderes, que essas organizações estão tentando endereçar. Vocês sabem dizer pra gente? E tem outro jeito de endereçar? Porque quando eu falo de medir indivíduo, eu não tô falando assim, eu tô medindo o resultado que aquele time entrega, nem o quanto aquela organização é adaptável. Não, eu estou usando métricas de indivíduo. Então, assim, qual é o desafio que eu tô tentando endereçar? E tem outro jeito de eu endereçar esse desafio? Mas eu acho que a primeira coisa, já que a gente falou um pouco de quebra de paradigma, e aí eu acho que o Edu já pode pegar em seguida aí, é quebrar o paradigma porque a gente está acostumado a medir o indivíduo, por quê? Porque eu quero ver se a pessoa está ocupada, né? Então, não é sobre estar ocupado, né? Mas podem ter outras métricas individuais que pode ser muito bom, né? Se a gente for ver hoje, uma das coisas que aconteceu na pandemia era a liderança tradicional, ela tinha uma forte crença que era as pessoas dentro de casa não vão trabalhar, né? Então, acho que isso ficou muito comum no início da pandemia, né? E o que aconteceu durante a reclusão ou durante o trabalho remoto é que as pessoas começaram a trabalhar mais. E as pessoas começaram cada vez mais a não conseguir distinguir o que é a minha vida pessoal e o que é o horário do trabalho, o que é o horário... É até difícil para o trabalho do conhecimento isso, né? Mas a gente não batia mais um ponto, a gente já saía de casa, né? Ia trabalhar e voltava, a gente não tinha uma desconexão muito clara, né? E com isso, várias disfunções psicológicas começaram a apresentar, né? E aí tem, por exemplo, indo para a área do esporte, como eu falei para vocês no começo, eu gosto muito de esporte, teve a Simone Biles lá, que foi para as Olimpíadas, né? E você vê uma pessoa que tinha diversos especialistas ali que cuidam da saúde física e mental dela, né? Ela literalmente quebrou, né? Ela desistiu de competir, era grande estrela, todos os holofotes estavam nela ali, né? E ela decidiu não competir para garantir, né? Para preservar a sua saúde mental, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, será que a gente não tem que incluir mais métricas, né? No qual a gente cuida mais das pessoas? Né? Porque imagina a Simone Biles, estava cheia de especialistas ali e quebrou, imagina a gente que está dentro de casa, recluso, né? Então, por exemplo, a K21 Nauer tem uma prática muito bacana que a gente tem uma psicóloga dentro da organização. A gente tem uma pessoa para conversar sobre isso. Mas é alguma coisa que, infelizmente, né, a quem me beijo, tá? Precisamos conversar mais, vamos conversar, trocar mais ideias. Adoro trocar ideias com você. Tá ganhando coraçãozinho aqui da Murata, aqui na telinha, vocês não vão ver, mas tá ganhando coraçãozinho, tá? Mas a gente precisa cuidar mais, e a gente vai falar de indivíduo, né? Mais dessa saúde mental e algumas coisas do tipo, né? Mas comite, pessoal, desculpa, né? Não é, a gente não pode, né, voltar a medir essas coisas, né, Edu? A gente já aprendeu com isso. Por favor, né? Vamos para outro passo, né? Total, cara. Não, assim, eu acho que tem uma discussão que a gente tem feito bastante, assim, que é os objetivos de negócio sendo atingidos, né, cara? E aí, de novo, né? A gente parece sempre repetir as mesmas coisas, porque é importante a gente enfatizar, né? O quanto que a gente... Você falou até no começo, né? A gente entrega um monte de coisa, mas o que isso muda, né? Não adianta entregar um monte de coisa que não muda nada. Esse é o grande ponto, assim. E, cara, tá cheio de empresa, times, que às vezes focam muito nos projetos entregues, né? Até brinquei nesses dias no LinkedIn que o OKRs, aí aquela carinha do Batman olhando, aí eu feliz em entregar 100% do projeto, um OKR. Nada disfuncional, né? Nada disfuncional, né? Tipo, entregou o projeto, tá feito, né? É isso. Então, assim, esse tipo de coisa que eu acho que a gente tinha que estar discutindo agora, assim, sabe? Beleza, a gente quer mudar a barra nossa aqui de usuários, a gente quer aumentar o número de usuários ativos no mês, ou a gente quer aumentar a receita. Como a gente faz isso? E aí eu acho que o paradigma que as lideranças precisam adotar, assim, também, a gente precisa fortalecer essa parte estratégica mesmo, assim, sabe? E talvez isso que falte, a gente entender o que é estratégia, porque muita gente acha que a estratégia é só a gente ir lá definir os grandes números, né? E aí a estratégia também faz parte da gente nutrir o como, de alguma forma. Mas não definir ele, mas nutrir ele. E aí o que eu falo de nutrir? É parar de fazer os incentivos de entregas de projetos, como se isso fosse sucesso.
Acho que essa é uma parte importante da gente parar de alimentar. Tem uma frase, acho que do Rafa, do Albino, que ele, acho, no último evento de Kanban, eu não fui, mas eu vi alguns slides assim, que ele fala sobre isso, né, da gente estimular um comportamento ao entregar projetos, de que eu vou pegar o próximo e eu vou fazer no próximo, sem... E aí você perde a racionalidade, né, da coisa, né, de... Aquilo tá mudando o quê, assim, no fim do dia? Eu tô conseguindo entregar alguma coisa? E será que é de valor pro cliente, né? Será que eu não devia parar um pouco de olhar só a minha produção de coisas e quantidade? E talvez tem coisas que tem um impacto que seja muito maior, que vai custar um esforço maior, mas que, poxa, vai mudar o nosso cenário aqui, sabe? E estratégia é tomar esses riscos também, né? E aí passa pela confiança que você falou, Tadeu. Quanto a gente confia que o time que eu tenho vai conseguir entregar os resultados e eles vão ali nesse grupo de pessoas diversas, com cabeças diferentes, com contextos diferentes, vai conseguir pensar numa maneira da gente atingir esse número. Esse é o grau de confiança que eu acho que a gente tinha que buscar nas organizações. Mas é difícil, porque tem o ponto do controle que você falou. Será que eu confio que essa galera que eu trouxe vai fazer? E aí a primeira falha, o primeiro insucesso, a gente já pende pro controle, porque não, precisamos observar aqui e tal, então vamos aplicar aqui um ritual pra gente acompanhar se as coisas estão andando, se o número de projetos estão sendo entregues. Aí a gente volta 10 casas, assim, né, na evolução das organizações. Então, eu acho uma coisa que a gente precisa refletir, assim, pessoas que são gestoras de engenharia, de produto, de negócio mesmo, né? Entender essa mudança de mentalidade, eu acho que faz parte da maturidade que você precisa ganhar de organização. Então, o confiar primeiro é uma coisa arriscada. Óbvio que é arriscado, assim. Mas quanto de risco você está comprando ao controlar tudo, ao controlar cada detalhe da operação? Será que isso não é mais custoso, né? Será que isso não é mais arriscado no sentido de deixar as pessoas não querendo mais nem encostar os pés nas empresas, assim? Então, tem todo esse rolê que eu acho que falta a gente discutir mais antes de falar de produtividade por si só, né? Legal que você traz, porque a gente volta para o modelo de comunicação, né? E aí você trouxe um modelo disfuncional de OKR, né? Que, no final das contas, o OKR é justamente um modelo de comunicação no qual as pessoas vivenciam a estratégia. Exato. É aí onde a gente quer chegar, né? Mas a disfunção, se a pessoa olhar para o século passado, né, onde, né, a forma de comunicação era impositora e manipuladora, o teu OKR vai ser uma meta, né? Pessoal, vamos bater essa meta desta forma. Então, a gente não utiliza a inteligência coletiva para chegar em algum lugar, né? Não é o Hugo, a Eduardo, né? Já foi Hugo, Eduardo, Léo. Edu, tá difícil aqui. Léo, né? Mas vamos lá, Edu, né? Então, não é que a gente quer chegar, mas se a gente usa e aí eu tenho certeza que a Murata, você, né? Na consultoria a gente vê muito disso, né, Murata? Quando a gente vai numa organização para... temos OKRs hoje. Quando vê, é meta clara ali para as pessoas, né? E aí, se a gente for para realmente uma comunicação mais eficaz, que é uma comunicação inspiradora, é justamente time, é ir contra o time e faça isso. Mas é time. Como é que a gente usa a nossa inteligência, o nosso modelo mental, como você falou, o modelo mental das pessoas, né, através da diversidade das pessoas que compõem esse time, né, para que a gente possa descobrir, através desses números, se a gente chega aqui. Mas chegar aqui também significa que tem esses números aqui, ó, tem esses keywords aqui que dizem que a gente tem que chegar de uma forma sadia, tá? Então, nível de burnout zero, né, a gente precisa seguir alguns acordos aqui para não ir para um lado ruim, né? Então, no final das contas, para mim, Edu e André, tudo é um modelo de comunicação, né? Se a gente volta a se comunicar de uma forma ruim, a gente volta a medir as coisas de uma maneira que são tóxicas para a organização, são tóxicas para as pessoas, né? E a gente acaba, né? Vamos lá, outras métricas, né? A gente não retém talentos, a gente não atrai talentos, né? E aí pode citar várias aqui. Turnover, né? Que não é do turnover e aí por diante, né? Que não são de qualidade técnica, mas que impactam diretamente a organização, impacta diretamente, né, a organização estar viva, né? E fica a pergunta aí também pra gente, né, refletir. Quantas organizações fizeram demissões em massa e tinham esses modelos de gestão, sabe? De atingir X% do projeto, ou que tinham lá metas que elas, primeiro, ou eram muito irreais, sabe? Elas eram muito distantes da realidade, ou elas não mexiam em nada, assim, né? Então, que acho que é o grande ponto, né, da discussão que nunca vem à tona, né? Sempre vem o ponto de
em produtividade. Acho que até o Zuckerberg soltou uma frase dessa no começo do ano passado, desse ano, se eu não me engano, que é o ano da produtividade no Facebook, né? E aí isso parece que virou aquelas tábuas da lei, né? Que todo empreendedor começa... O mantra, né? O mantra ali, que as pessoas começam a usar nas empresas. E lá, por exemplo, houve uma redução de linhas de report, de gestão. Então, diminuiu pessoas que faziam gestão. Você diminui a quantidade de pessoas que estão olhando por esses indicadores que você falou, né? De como as pessoas estão bem ou não. Você fica inviável você acompanhar 20 pessoas, né? Sabendo como elas estão. Tendo essas conversas, né? Realmente de saúde das pessoas, né? E motivação no dia a dia. Enfim, e aí se diminui essa linha de reporte e acha que vai acontecer o quê, assim, né? E as empresas aqui, eu tenho visto isso, né? As empresas realmente têm adotado essa coisa de diminuir a quantidade de pessoas para serem mais produtivas, porque o fato de ter muita gente que deixou a gente improdutivo. E é muito míope, né, essa visão, né? Muito de enxergar que quantidade em excesso é um problema, sabe? É óbvio que ter muita gente fazendo nada, tudo bem, faz sentido, né? Que a gente começar a discutir esse assunto. Mas será que elas estão fazendo nada por quê, assim? Do nada alguém chegou na porta delas e falou assim, vem trabalhar aqui? Tipo... a gente via isso, assim, essa aceleração de contratação, disputa entre pessoas, né? Então, eu acho que tem uma discussão que a gente não fez, né, nessas demissões em massa, que é os erros estratégicos que as empresas tomaram, sabe? Então, mais do que as pessoas trabalhadoras serem produtivas, assim, né? Nossa, eu podia morar nessa conversa, tanto... porque tá muito gostoso conversar com vocês, como também vocês trouxeram outros tópicos que dá um podcast inteiro. Então a gente vai encerrando por aqui. Vou abrir pra vocês darem um recadinho do coração, mandar beijo pro parceiro, pra parceira, pra Xuxa, pra Sasha. Mas antes, falar pra galera, conecta com a gente na nossa comunidade no Telegram, eu vou deixar aqui. As referências também, meninos, me mandem, que eu vou deixar tudo na descrição do episódio, tá bem? Boa. E aí aproveita, entra lá na comunidade, galera, comenta o que você achou desse episódio, curte nós. E aí, meninos, recadinho do coração e beijos pra geral. Abre o coração, Edu, que eu abro com você junto, vai. Vamos, ó. Então é isso, gente, fica a dica. Esqueçam essa paradinha aí de commit, quantidade de carne no gira. Vamos parar com essa parada aí que, ó, tem outros jeitos da gente resolver esse problema aí da gente entregar o que os clientes precisam. E assim, o final, talvez um jabazinho aí não deixe de seguir lá no People Tech, no meu LinkedIn lá também, tô postando várias coisas, então me sigam lá. Eu tenho feito mentorias também com uma galera, eu tenho esse trabalho de mentoria com liderança de engenharia, e de vez em quando eu solto uns workshops aí por aí também, então se quiser me acompanhar lá, sempre tem novidade. Acho que é isso. Muito bom. Eu queria acabar aqui com uma frase do Lalu, que veio na cabeça agora, que ele fala que o potencial de uma organização ele é limitado pela maturidade das lideranças, né? E eu acho que não é só pela liderança, né? Pelas pessoas que estão lá, né? Então, que tenhamos um mundo com menos prescrições, né? E com mais troca de ideias, né? E é isso, né? É uma das coisas que eu acho que o meu propósito de vida bate muito com o da K21, porque através da K21 Educação eu consigo falar mais sobre isso e contagiar, né? Eu não digo nem contaminar mais, é contagiar. Contaminar fica meio negativo. Contagiar pessoas, né? Por esse movimento. Não é um movimento que é sobre paredes pintadas ou mais bonitas, não. É um movimento no qual a gente possa trabalhar com mais qualidade para trazer mais resultado, né? Então, eu gosto muito dessa visão de futuro. Então, quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, né? Me procura aqui na Nauer, me procura na K21 Educação, conversar com o maior prazer. Vem fazer os treinamentos comigo, os treinamentos de Kanban aqui na K21, treinamento em Menos 3.0, a gente conversa muito sobre isso aí, tá? Então é isso. Um beijo pra mamãe, pro papai, pra você, eu que dizia pra Xuxa, já que a Andrea Murata falou da Xuxa aí, né? E é sobre isso, tá? Obrigado pelo convite, Ideia. Conte sempre comigo aqui quando precisarem, tá? Edu, 1000 perdões pelas trocas de nome, que tá? Isso, eu juro relaxa. que eu consigo decorar a fisionomia, mas nome pra mim é um grande problema, tá? Mas Edu tá no meu coração aqui, agora vai ser Edu, não vai ser nem Fê, nem Fernando, nem Hugo, não vai ser Edu, tá? E prazer, cara, em conhecê-lo. Quero dizer que você já ganhou, tá, um subscribe a mais, pra te ajudando aí. A Ada já tá falando aqui, a Ada tá dizendo aqui, ó, a Carla aqui. Ganhou um subscribe a mais pra te ajudar aí nas suas métricas aí. Aí, boa. Tamo junto, cara. Abração. Amém, gente. Valeu. Abraço, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.